Então nós vamos fazer a correção da primeira semana do PET, semana 1. Então as atividades que eu passei para vocês, nós vamos corrigir aqui para ver cada questão e vocês poderem estudar, verem, verificar, olhar se está realmente de acordo com aquilo que vocês responderam. São perguntas não só em questão de obrigação da gente cumprir esse PET, mas essas perguntas, dentro do contexto da filosofia, servem muito para a nossa vida, viu? Então aqui, vamos lá, as 5 perguntas que eu passei relacionada com aquele vídeo, o primeiro vídeo, sem ser o do PET, como a abertura dos nossos estudos nesse tipo de regime não presencial, né? Então nós tínhamos lá, segundo vídeo, o que é uma pessoa sábia, né? Então, dentro do contexto da filosofia, a pessoa sábia não é conforme a gente escuta muito no senso comum, né? Nossa, aquele é sábio porque ele tem resposta para tudo. Não, ele é sábio porque ele é muito inteligente. Não, ele é sábio porque ele conhece muito. Nossa, leu muito livro, ele é formado. Não. Dentro do contexto da filosofia, a pessoa sábia é a pessoa aberta. O que é uma pessoa aberta? Que está sempre refletindo e buscando o verdadeiro conhecimento. Então, é aquela pessoa que está aberta a aprender. Não só ensinar, mas aprender também. O que é ter uma atitude filosófica? Nesse contexto aí de segmento da pessoa sábia, então a pessoa que é sábia, ela vai ter uma atitude filosófica diante da vida. Que atitude que é essa? É o cultivo do pensamento reflexivo. Sempre ela vai refletir para ela, que é o reflexo, né? Igual o espelho. Eu não reflito para as pessoas. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente reflete para nós primeiro. E somos radicais. O radical dentro da filosofia é a pessoa que vai até a raiz do problema. Ela escuta uma frase, ela quer saber a origem disso. Antes de repassar, de fazer igual uma atitude maritaca, ela procura saber de onde que veio, o porquê. Com certeza é algo bem contraditório aos nossos tempos de hoje, né? A gente vê uma notícia e logo a gente já passa sem saber a raiz dela, de onde que veio, o porquê, isso é verdade. Existe uma filosofia ou várias filosofias? Essa pergunta é capciosa demais, é terrível. Por quê? Porque a resposta é as duas coisas. Existe uma filosofia, no sentido de que nós temos um ponto comum entre todas as filosofias, que é o quê? Buscar um senso crítico, buscar o verdadeiro conhecimento, ser aberto, aprender constantemente, refletir a vida, a liberdade, o amor, a relação entre as pessoas. Por que existe várias filosofias? Porque são vários povos, várias culturas, e então há uma diversidade muito grande de visão da vida. Então o indígena ele tem uma filosofia de vida, o jovem tem uma filosofia de vida, o europeu tem uma filosofia de vida, o brasileiro tem uma filosofia de vida. Então é assim, muito perigoso esse negócio da gente falar, nossa, a filosofia de vida do europeu é melhor do que do americano, que é melhor do brasileiro, que é melhor do mineiro, que é melhor do paulista. É perigoso, porque a reflexão é a partir da nossa vida. Então, comparar com os outros tem-se um perigo muito grande. 4. Qual que é a diferença entre mito e filosofia? Conforme está no vídeo. Então, o mito é uma narrativa cheia de símbolos. Ela é mais profunda, porque ela traz uma reflexão. Muitas vezes não é evidente ali. Então, a pessoa escuta o mito, logo ela pensa que é verdade. Não, aquilo está apontando para uma outra coisa. Símbolo quer dizer que o quê? Tem um ser ali que não existe na vida, mas não é a preocupação, não é aquele ser,
é refletir uma outra coisa. Refletir, apontar, refletir, por quê? Por que não pode ser dito nu e claro? Porque a nossa vida não é bem assim. É igual você vai conversar com alguém, alguns assuntos você fala nu e claramente, outro é assim aos poucos, porque exige uma reflexão, exige, porque nós não somos máquina, nós não somos animais, nós não somos objetos, nós somos seres humanos, e o ser humano ele transcende na vida. Então, já a filosofia, ela baseia mais numa investigação mais racional. Ela não fica contente simplesmente com o simbólico em si, com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que é além do que é evidente. A filosofia, ela é mais rígida, ela é mais nu e cru. Ela aponta aquilo que é verdadeiro, ela não se conforma com nada que falseia ou que aponte qualquer outra coisa. Então ela esclarece as coisas a partir dos fenômenos, que pode ser na nossa mente, pode ser físico, e busca esclarecer de forma científica. 5. Por que houve a passagem da época dos mitos para a época dos filósofos? Porque simplesmente as narrativas dos mitos não correspondiam mais, primeiro porque estava tendo muitas mudanças, né? O comércio, as navegações, o aparecimento da moeda, várias e várias situações ali que começaram a fazer com que aquele povo, tanto do Império Romano como da Grécia, como os próprios gregos, começaram a descobrir novos povos. Então foi se descobrindo que o mundo ele é muito mais amplo e que aquelas explicações dos mitos não eram suficientes mais para responder às questões principais da vida. Então a filosofia ela nasce como uma nova forma agora de pensar, novo jeito de ver a vida, né? Principalmente para quem vai sempre fazer, né? Essa questão aparece muito, né? Sobre o PET, então, que nós temos lá duas perguntas. A entrevista, é claro que ela é pessoal, mas eu só quero esclarecer uma coisa ali sobre a entrevista, que nós aqui no sul de Minas, a gente não conhece muitos mitos, não. A gente tem mais superstições, crendices, né? O povo conhece um tanto de crendice que relaciona com o folclore brasileiro. Lobisomem, corpo seco, mula sem cabeça, vários outros, né? Então todos esses são crendices que têm aspectos de cultura local, de transferência de uma mensagem mais voltada para o medo. Já o mito é algo mais profundo. Então, nós temos mito brasileiro? Temos. Porque muitas vezes os mitos gregos, esses mitos aí, eles são mais europeus. Para a nossa cultura aqui, que está ligada até com a África, melhor dizendo, então os mitos que nós temos estão ligados principalmente à cultura tupi-guarani. Por exemplo, o mito da criação, o mito dos primeiros humanos, o mito da criação da noite e vários outros. Algum dos nossos pais conhece, alguns parentes, ou nós não. Então não tem problema se você colocar lá as crendices, mas desde que você consiga identificar que isso não é mito, isso é superstição, isso é uma cultura local que não tem uma reflexão muito profunda. A história do lobisomem vai refletir o que vai ajudar isso na nossa vida. O corpo seco vai ajudar o que? Mula sem cabeça. Você vê que são coisas são coisas mais tradicionais, reacionárias, conservadoras, não mexe naquele local ali não, que o corpo seco toma conta daquilo ali. Então você vê que é baseado no medo, é regra. O mito ele já tem uma reflexão mais profunda. Então qual que é a relação do mito com a realidade? Não essas crendices, mas o mito ele é uma pergunta super inteligente. Por quê? Porque primeiro, igual eu coloquei aqui, nós temos que diferenciar. Gente, toda vez que vocês virem a palavra relação, não é distinção. O que é distinção? Distinção é ser diferencial. Os alunos têm muito isso de distinguir.
que é distinguir? Ah, eu vou explicar o que é mito, vou explicar o que é realidade. Não, aqui é relação. O que mito tem a ver com realidade? Então não é separar, é relacionar e juntar. Então, nós podemos concluir o quê? Que o mito tem elementos simbólicos de reflexão e nossa realidade precisa transcender. Não é só trabalhar, dormir, comer. Então, quando a gente fala realidade, real, real é você trabalhar, dormir, comer, relacionar a família e isso, pronto. Não, mas o mito, ele traz uma transcendência. O que é transcender? Eu estou vendo a realidade nua e crua, mas ela assim muito seca. Não, o mito tem elementos afetivos, elementos reflexivos. O mito é como se a gente pudesse dizer que é a dimensão feminina da vida, né? De pensar que a realidade, ela não é só as coisas ruins, problemas, não. Ela é beleza, ela é simpatia, né? Quando a gente se embeleza para fazer um bom jantar, se embeleza para se encontrar, é porque há uma transcendência da vida. Então, a reflexão é algo intrínseco. O que é isso? Está dentro de nós. Por mais que você não queira refletir, você reflete porque é algo presente dentro de nós. E a gente tende a refletir constantemente a realidade e não só encarar ela do jeito que ela é. Por isso que o mito ele é importante também para a gente descobrir que a verdade não é nua e crua, ela é reflexiva também. Então essa daí foi nossa correção do PET, das atividades da semana 1, né? Então logo depois eu gravo a da semana 2. Um abraço a todos.